Olá, paz do Senhor, meu nome é Alan, sou daqui da cidade de Suzano, São Paulo, e quero dividir com vocês uma palavra, uma reflexão que está em Atos capítulo 1 e 2. Provavelmente uma vez por semana nós iremos dividir uma palavra com todos aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, vamos compartilhar junto de palavras, amém? Lembrando que eu estou aqui na porta da igreja, então às vezes passa o carro, uma moto, e está chuva hoje, Deus está nos agraciando com água, então se você ouviu algum barulho, não se enfade. Quero também, antes de ir para a palavra, deixar um aviso aqui. Dia 19, 20 e 21 de novembro, agora nós estaremos na Igreja de Cristo em Belford Roxo, com o amado pastor Cristiano, amém? Estaremos ali numa conferência capturados pela visão celestial, tema de um livro do profeta Gustavo, o mais novo livro dele, amém? E dia 27, 28 e 29 de janeiro estaremos em Cacique Doble, Rio Grande do Sul, com o apóstolo Marcelo Menezes, amém? Quem quiser estar conosco, a gente vai divulgando aí ao decorrer dos próximos dias, tá bom? Quero dividir com os amados irmãos aqui, Atos capítulo 1 e capítulo 2, uma palavra poderosa que sempre mexe muito comigo, e não porque eu sou pastor, não porque eu tenho igreja, sou pastor local, etc e tal, mas se tem algo que Deus me ensinou já há muitos anos, desde que eu sou criança, pela vida dos meus pais e na minha própria casa, é a importância de estarmos juntos, a importância de estarmos com o corpo, com os membros que compõem conosco o corpo. Coisas tremendas e gloriosas não tem condição, não tem jeito. Eu vou dizer uma coisa aqui que para muitos, infelizmente, é uma aberração. Mas tem coisas que só acontecem quando o corpo, quando os membros estão juntos. Tem coisas que só acontecem aqui, no ajuntamento. Eu estou na igreja aqui agora, vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a nossa igreja. Essa aqui é a casa que Deus tem nos dado. Tem coisas, queridos, que só acontecem aqui. Não tem jeito. Pode correr para onde for. Pode fazer o que quiser fazer, não tem jeito. Como disse certo escritor, raios e trovões só acontecem aqui. Amém? Mostrei para vocês aí a nossa casa, onde nós estamos com a igreja 24/7. E no livro de Atos tem aqui algumas coisas muito importantes, aliás. Olha só no capítulo 1, não vou ler o capítulo, mas eu quero que os amados irmãos prestem atenção comigo aqui em algumas palavras que no livro do Atos nós encontramos. Versículo 2 diz: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos, no plural. Versículo 3: aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, no plural, junto. Versículo 4: e estando com eles, olha só, capítulo 5, versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ou 6, aqueles pois que se haviam reunido, ou seja, são palavras e pontos que sempre apontam para a unidade, que sempre aponta para uma direção, e a direção eles estavam juntos. Eles estavam reunidos, versículo 8, clássico, não é? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, no plural, e ser-me-eis, não é será, é ser-me-eis, olha o 9, e quando dizia isto, vendo-os eles, olha o 10, e estando com os olhos fitos nos céus, aí os anjos falaram para ele assim no versículo 11, para eles assim, varões, no plural, olha só, versículo 12, então voltaram todos, eles subiam junto, eles desciam junto, eles comiam junto, eles estavam junto, e hoje esta é uma verdade
tão negada nos nossos dias, queridos. Parece que é uma luta, parece que é um peso para as pessoas estarem juntos, parece que é um fardo. Muitas vezes soa até mesmo como um fardo. Meu Deus, hoje tem que ir para a igreja. Não, o texto diz: alegrei-me quando me disseram vamos, no plural, à casa do Senhor. E aí nós vemos, eu estou lendo só Atos, mas de Gênesis a Apocalipse facilmente nós temos condição de dividir com os amados a importância do congregar, a importância do estar junto, a importância de alguém fazer uma oração e você às vezes está ali quietinho, só ouvindo. Às vezes você nem verbaliza um amém, mas no seu interior a pessoa está lá fazendo uma oração e você está, amém, em espírito. Às vezes nós nem verbalizamos, mas há, queridos, uma verdade, há um poder nisso, há uma graça nisso. O versículo 14 do capítulo 1 ainda diz: e todos perseveravam, percebe? E todos perseveravam unanimemente em oração, súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Capítulo 2 é violentaço, capítulo 2 é tremendo, capítulo 2 tira todas as dúvidas, se é que existe alguma. Capítulo 2 nos dá vontade de saber se tem culto hoje, nos dá vontade de saber se tem culto na segunda, na terça, se vão se juntar numa casa, se vão se juntar numa praça, se vão se juntar em um monte. O capítulo 2 diz assim, versículo 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam. Quer dizer, até aqui não tinha acontecido nada, mas eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Já vão partir daqui. Que casa que foi cheia? Uma casa aleatória? Não. A casa em que foi cheia deste som foi a casa em que eles estavam, em que os membros estavam ali compondo o corpo. Amém? Versículo 3: e foram vistas por eles, tudo no plural, línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quem foi que recebeu as línguas de fogo, queridos? Os que estavam numa casa aleatória, num lugar aleatório, em qualquer... Não, no lugar onde eles estavam reunidos. Ali pousou línguas e todos, e diz o texto, sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito, não ficou ninguém fora. Todos que participavam foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos foram visitados de uma maneira poderosa. Vou dizer uma coisa para vocês, com muito amor e também com muito respeito. Não vim afrontar ninguém aqui, mas às vezes eu tenho a impressão que o povo, ou pelo menos parte dele, perdeu a fé, a crença, a esperança do que é que de fato acontece no ajuntamento dos santos. Porque aqui a minha palavra diz que todos receberam. A minha palavra ensina que todos recebem. Mas eu tenho às vezes um pensamento de que as pessoas perderam a fé, de que no ajuntamento acontece coisas. E aí quando vão carregando um peso ou um fardo, porque preciso ir como se fosse para um lugar, bater um cartão ou um ponto. Queridos, encham os vossos corações de fé. Encham os vossos corações de esperança. Todas as vezes que nós nos reunimos em Cristo Jesus, ali o Senhor está nos trabalhando, ali o Senhor está moldando os nossos corações, ali o Senhor está moldando as nossas vidas, ali o Senhor está trabalhando dentro de nós e agindo, queridos. Nós não podemos perder isso, nós não podemos perder isso. E diz o texto que cada um falava, cada um recebeu. Aí o versículo 5 é tremendo, e diz assim: e em Jerusalém estavam habitando alguns varões religiosos. Percebam, não era qualquer homem, eram varões religiosos, conhecedores.
de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, que voz? A voz da casa, a voz do ajuntamento. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Presta atenção nisso. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são todos estes homens galileus que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Esses versículos aqui é tremendo. Vamos aqui agora. E correndo aquela voz, a voz daquela casa, a voz do ajuntamento, a multidão que estava fora se reuniu ali. O que está acontecendo? Estou ouvindo barulho, estou ouvindo uma voz. Ouço voz. Uma multidão de homens entendidos se reuniu fora da casa, presta atenção, se reuniram fora, ajuntou-se uma multidão, e diz o texto que eles estavam confusos, porque os ouvia falar na sua própria língua. A pergunta que temos que fazer aqui: quem é que estava confuso? Quem estava dentro ou quem estava fora? Quem estava participando do ajuntamento em Cristo ou quem estava fora, voando? Vou dizer uma coisa com convicção: nunca há confusão quando o santo se reúne. Se existe confusão, é na vida daqueles ou na família daqueles que não acreditam, que não confiam, que não se dobram, que há vida no ajuntamento quando o corpo se reúne. A confusão nunca está dentro, a confusão sempre está fora. E o versículo 7 ainda diz assim: e todos pasmavam e se maravilhavam. Mais uma vez eu pergunto: quem se pasmava? Quem estava dentro ou quem estava fora? Quem ficou maravilhado? Quem estava dentro ou quem estava fora? Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus? Como é que nós estamos ouvindo eles falar nas nossas próprias línguas? Vou dizer uma coisa para os amados irmãos com muito respeito. Se você é cristão e me ouve, digo para você com respeito. Se você não é cristão, não professa a mesma fé que nós, que eu, muito obrigado por me dar ouvido, mas vou dizer uma coisa: nunca há confusão quando nós nos dobramos em unidade para buscar a Deus. Nunca há pasmo, nós nunca ficamos pasmados. E a gente se maravilha assim com as grandezas, porém debaixo do trilho de consciência. Nós não nos maravilhamos: meu Deus, que maravilha é essa que eu não conheço? Não, nós conhecemos, nós sabemos o que trata. Mas existe neste tempo, nos dias de hoje, muita confusão, porque muitos não querem se dobrar à essência do culto a Deus, muitos não querem se dobrar com os irmãos, muitos não querem mais congregar, muitos não querem mais estar juntos, muitos perderam a vida, perderam a essência. De repente eu estou falando nesse vídeo hoje a uma pessoa que encostou o ministério. De repente esse vídeo vai chegar na vida de pessoas hoje, pregadores, de adoradores, de músicos e cantores talentosos, que outrora adoravam ao Senhor e viveram na pele a essência e o poder do Espírito Santo, mas hoje pararam por algum desânimo, por alguma tristeza, por alguma decepção. Vou dizer para vocês, queridos, faça como Jó fez. Quando o Senhor dá, Ele é bom. Quando Ele tira, Ele continua sendo bom. Quando as coisas estão indo bem, as mil maravilhas, o Senhor é bom. Mas quando elas vão mal, Ele continua sendo bom e sendo Deus. Confie no Senhor. Confie que todas as vezes que você se ajunta em 2 ou 3 em uma congregação, em um culto, ali o Senhor ministra a sua palavra nos nossos corações e nas nossas vidas. E aqui você percebe que tem duas classes, e eu encerro aqui agora. Aqui tem duas classes e duas pessoas. A classe dos que tinham direção, a classe dos que tinham rumo, a classe dos que tinham trilho, a classe dos que não tinham perdido a esperança, a classe dos que confiavam, dos que acreditavam que o estar junto, que o comer pão junto, que o orar junto, que o dividir uma palavra na congregação, a classe dos que acreditavam
que acreditavam que havia poder sempre que os santos se reuniam, e havia outra classe. Os de fora, os que sempre ouvem um barulho, mas nunca têm certeza o que se trata. Os que sempre sentem uma brisa, mas a ventania é dentro da casa. O que sempre ouve um sonzinho, mas o verdadeiro som do vento correu dentro da casa. E se eu tenho conselho para deixar, para encerrar esta palavra de hoje, esta pequena reflexão volte para a casa do Pai. Volte para o lugar de origem. Volte para o lugar onde o Espírito Santo de Deus te plantou. Volte, mas volte correndo. Busque a sua congregação. Busque os pastores que te apacentaram uma vida toda. Busquem homens e mulheres espirituais. Busquem comunhão, busquem intimidade, porque ali dentro não há e nem nunca haverá confusão. Ali o Senhor faz coisas. E aí, se você for ler de Atos do capítulo 2 em diante, você vai ver o que é que aconteceu com os apóstolos. Foram cheios do Espírito, foram cheios da virtude do Espírito Santo e fizeram coisas tremendas e poderosas e sobrenaturais. No ajuntamento com os santos em Cristo Jesus há todas as liberações possíveis e imaginárias. Há o cuidado com a tua vida, há o zelo pela tua vida e pela tua casa. Amém? Esta é a reflexão que eu quero deixar com vocês nesse dia. Que esta palavra te pegue bem. Que esta palavra te pegue em paz. E se caso não, se caso esta palavra te pegar aí em aflição e agonia, está aí, está deixado os trilhos. Volte para casa. Vá para a igreja, vá para o ajuntamento, vá para as reuniões, cheio de esperança. Eu vou porque eu vou encontrar com os meus irmãos e ali eu vou sim me maravilhar, mas com as grandezas de Deus. Quero orar nesta hora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos permite dividir uma palavra com todos os nossos irmãos que sempre dão ouvidos a nós com tanto carinho e generosidade. Eu oro, Senhor, para que esta palavra possa tomar a vida dos teus filhos. Eu oro, Senhor, para que esta palavra seja uma verdade nos nossos corações neste tempo, Senhor. Eu oro para que nós possamos ir para o ajuntamento, ir para as nossas congregações, para os cultos, seja no lar, seja numa praça, num monte ou nas igrejas, que nós possamos ir com os nossos corações, Senhor, cheios de esperança. Que nós possamos ir com os nossos corações, Senhor, cheios de alegria. Que nós possamos ir com os nossos corações, ó Pai, cheios de fé e cheios de convicção de que o Senhor faz coisas, e o tempo que estamos vivendo é o tempo do Senhor fazer coisas tremendas e sobrenaturais. E que esta palavra e esta oração tome os meus amados irmãos e os fortaleça. Eu declaro fortalecimento de Jesus sobre a vida de todos. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Até mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva aí. Deus abençoe. Em nome de Jesus, fiquem na paz.